O livro FIP 40 anos é um retrato da história da FIP inserida no contexto econômico brasileiro das últimas décadas. Ele mostra o lugar de protagonismo da Fundação na manutenção de um centro de produção e aperfeiçoamento do conhecimento econômico, merecendo destaque o expressivo apoio à FEA e à USP. A partir do momento que a gente recebeu o convite para fazer o livro, a gente foi atrás dos documentos que poderiam contar um pouco sobre a história da FIP. Basicamente, são entrevistas com pesquisadores, professores que estiveram ao longo do tempo na FIP, realizando as pesquisas da FIP. Um outro material muito importante, que eu acho que foi onde a gente conseguiu tirar muita informação para o livro, são as próprias pesquisas da FIP. Então, são cerca de 1.800 pesquisas ao longo de 40 anos, né, e que tratam dos temas mais variados, mas que eu acho que justamente conseguem contar um pouco quais eram as preocupações de cada período, e também, né, um pouco a parte institucional do material que a FIP teve ao longo do tempo. E aí fomos dividindo décadas a décadas que mais ou menos refletiam momentos comuns de pesquisas e comuns de problemáticas da economia brasileira. Então a gente conseguia com isso resgatar grandes temas da economia brasileira e ver como esses temas estavam refletidos. Então a gente tem 4 capítulos, né, relacionados diretamente com essa história da FIP. Então, um anterior, que é a formação, né, o que vem do IP, né, da pós-graduação até a FIP. E a partir daí, mais ou menos, um capítulo que conta um pouco a história dos anos 70, outro dos anos 80, dos anos 90 e os anos 2000. Capítulo 1. Do IP-USP à FIP. A implantação da pós-graduação e pesquisas em apoio ao crescimento econômico e às reformas do Estado. A FIP foi criada em 1973, né? E ela reflete um momento, acho que, de grande mudança e crescimento da participação da economia e dos economistas na economia brasileira. Quer dizer, como atores fundamentais, né, tanto nos órgãos de governo, mas como nas empresas, na condução da política econômica brasileira. A FIP, no fundo, ela é resultado dessa mudança que está em construção, né, na década anterior. E eu acho que isso mostra muito o próprio sentido da formação da pós-graduação em economia, né, a pós-graduação então criada em 1964, né, e com uma participação muito decisiva do professor Delfim Neto, né, na liderança da formação dessa pós-graduação. Na verdade, você tinha lá um grupo que se reunia, era o próprio curso de economia brasileira e de planejamento, que tinha um grupo de discussão, tinha um seminário bem cedinho, às 7 da manhã, e tinha um seminário mais amplo na sexta-feira à tarde, em que você analisava artigos que estavam sendo publicados, uma tentativa de você ficar ao par do que estava acontecendo na economia no mundo. Você duplicava os artigos, distribuía e tinha um seminário sobre isso. Esse grupo foi ficando cada vez mais robusto, as coisas foi ficando claro que era possível expandi-lo, mas nós, na verdade, construímos, sob o Instituto de Administração, foi o início do Instituto de Pesquisas Econômicas. Eu trabalhei com o Delfim num dos órgãos que o Delfim era chefe de pesquisa, um órgão que não existe mais, Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. Eu e outros alunos da graduação, nós trabalhávamos como monitores, como auxiliares de pesquisa dele. E eu me lembro uma vez, na antiga faculdade, na Vila Nova, né, numa conversa na beira da calçada, o Delfim falando que ele estava preparando, estava discutindo, estava viabilizando a criação de um curso de pós-graduação na faculdade. Então essa foi a minha primeira notícia, foi exatamente em 1964. Então, a partir de 64, né, o Delfim Neto, com outros professores importantes aqui da faculdade, eles vão buscar apoio para formar a pós-graduação em economia. E aí, um dos apoios importantes é um convênio que se faz entre o IP e a USAID e a Fundação Ford. E é justamente nesse momento, com um convênio, que se viabiliza, né, que professores dos Estados Unidos venham constituir a pós-graduação aqui na Faculdade de Economia.
Então são professores da Universidade de Vanderbilt, entre eles, por exemplo, o Werner Bayer, que ainda hoje tem uma ligação muito forte com a faculdade, que ministrou então os primeiros cursos de economia aqui na pós-graduação. E com isso eu acho que a pós-graduação começa a responder um pouco uma demanda para análise de conjuntura, de projetos de economia aplicada, que até então o curso de economia não conseguia responder. O primeiro aluno que chegou na escola como professor assistente da cadeira do Luiz de Freitas Bueno fui eu. Quando nós continuamos trabalhando, ficou claro que era preciso uma integração mais profunda com essas organizações. E aí o Werner Bayer teve um papel importante com a Fundação Ford. Talvez a coisa mais impactante foi o Georgescu Rögen, que era, na verdade, um sujeito absolutamente excepcional e que ajudou muito aos alunos da escola a abrir espaço no exterior e foi professor de muitos deles, de forma que nós tivemos boas relações e com muito bons professores. A escolha sempre foi muito boa. Para entender o que é a FIP, no fundo, esse resgate era importante porque é justamente a partir desse momento, com a pós-graduação, que você vai formar, por exemplo, os pesquisadores da FIP. É a partir desse momento, com a pós-graduação, que você vai capacitar um corpo de pesquisadores e economistas à realização de projetos para o governo do Estado e, posteriormente, para o governo federal. Então, é nesse ambiente que a FIP é constituída, com uma liderança muito forte, claro, do Delfim Neto, e mais tarde assumindo, por exemplo, outros professores como o Miguel Colassuono, que vai ter um papel de liderança muito fundamental, tanto na condução, na direção do IPE, e depois na condução daquilo que vai ser a criação da FIP, passados quase 10 anos. É uma continuidade, na verdade, daquele processo que foi nascendo naturalmente. O IPE foi simplesmente um carimbo em cima de um mecanismo que já estava funcionando e que tinha sido testado. E, na verdade, eu fui substituído pelo Miguel Colassuono, que foi um muito bom administrador, era um bom administrador e que levou a coisa avante. Nós já tínhamos agora muito mais relações com o exterior e as coisas caminharam de maneira mais fácil. Mas, na verdade, quem construiu o IPE foi o meu Miguel. Capítulo 2. A instituição da FIP e as pesquisas sobre a modernização da economia, o papel do Estado no desenvolvimento e a inflação. Antes mesmo da FIP, o IPE havia sido criado, conduzido pelo Delfim, pelo Pastor e pelo Miguel Colassuono. Então, a fundação, a FIP, de certo modo, foi também um resultado de um processo. Não é que ela surgiu do dia para a noite. Já havia toda uma história, uma preocupação em desenvolver essa área, uma entidade que pudesse desenvolver pesquisa e gerando os próprios recursos, no sentido que se pudesse usar esses recursos para dar um avanço, aumentar qualitativamente, melhorar qualitativamente os projetos, tivesse oportunidade de pesquisa e, evidentemente, pudesse alavancar a qualidade dos cursos da própria FEA. A criação da FIP em 1973 tende justamente a atender a essa demanda de ter uma maior autonomia na criação e na oferta de projetos, especialmente para o governo. Então, é um momento em que esses grandes economistas que saíam da FEA assumiam lugares de destaque na economia brasileira, então tanto no governo do Estado, como já o Delfim Neto no Ministério, tanto da Fazenda, depois do Planejamento. Posteriormente, quando o Laudo Natel assumiu o governo, o Delfim foi convidado a ser secretário da Fazenda e levou com ele alguns assessores, Afonso Pastore, Pedro Tipolari, Eduardo Carvalho, Aguimar Faria, enfim, o Paulo Iocota, enfim, vários, o Nelson Mortada, uma equipe dessa natureza, e que começamos, a partir daí também migrou-se para o Ministério da Fazenda. Quais são os grandes projetos da FIP nesse momento? É um pouco esse diálogo que a gente tem que fazer entre a FIP e a economia brasileira. No fundo, quer dizer, os projetos realizados pela FIP nesse momento são projetos que atendem aquele que são as grandes questões da economia brasileira. Uma das questões importantes tem a ver com a modernização da agricultura, era justamente pensar
a agricultura brasileira e os caminhos para você melhorar a forma de produção na agricultura. Naquela época, os assuntos eram tão ricos, a gente estava descobrindo o Brasil, né? Então, todo mundo fazia teses com base nas pesquisas que estavam realizando. Então, a minha de mestrado também foi na área da agricultura. A soja estava começando a ser implantada no Brasil, a perspectiva de desenvolvimento dela era muito grande, tinha começado em 68. Ela estava mudando toda a fisionomia do país, né? Estava entrando no Paraná, então, mudando a agricultura daquelas regiões. Capítulo 3. Crise e novos desafios. Alteração das diretrizes da FIPE e das pesquisas no contexto de elevada inflação e de crise fiscal do Estado brasileiro. O que a gente nota a partir dos anos 80, especialmente nesse recorte que a gente faz entre 84 e aí, na verdade, avança um pouco aos anos 80 e chega a 93? É que tanto a economia brasileira, mas tanto os projetos da FIPE, eles passam a pensar o grande problema nacional, que é a inflação. Começa a surgir o chamado fenômeno inflacionário. Não que ele surge, mas ele se aprofunda, né? As taxas de inflação começam a se elevar e houve assim toda uma mudança de enfoque da maioria dos professores em direção a questões de inflação. A minha tese de livre docência foi sobre processo inflacionário, uma série de artigos que eu acabei escrevendo também foi sobre inflação, sempre ligado à questão inflacionária. O meu assunto morreu em 1994, com o Plano Real. O IPC, que era um índice de inflação do município de São Paulo, já tinha passado para a pós-graduação, para o IPE, e passava agora a FIPE, então a FIPE ela tinha um papel fundamental de oferecer, né, à sociedade, aos gestores, esse indicador da inflação brasileira. No início dos anos 80, a gente já vinha vivendo um intenso processo de aceleração inflacionária. E aí, nesse momento, informações passam a ser o item mais importante. E a FIPE surgiu nesse contexto como uma instituição que conseguia fazer os levantamentos e apresentar para a sociedade com uma velocidade muito intensa. Primeiro, sem dúvida, na área inflacionária. Nós criamos aqui, naquele momento, um índice chamado Índice de Custo de Vida ou de Índice de Preços, que era o quadrisemanal. É aquele que produzia toda semana uma informação para atender às necessidades do mercado, principalmente o mercado financeiro. Não só índices de preço ao consumidor, a FIPE também tinha atuação em outros índices de preço de obras públicas, que servia para os reajustes dos contratos. Quando eu assumi a Secretaria da Fazenda, um dos problemas que estava gerando muita polêmica e muita controvérsia era exatamente a correção dos contratos de obras públicas. E não existia um índice específico para isso. Não era uma coisa confortável nem para os contratados, nem para os contratantes. E naquela época houve uma certa coincidência, trabalhava comigo um economista, aliás, de extrema qualidade e seriedade e competência profissional, que era o Seiti Kaneko Endo. Eu fui orientador da tese dele, lamentavelmente faleceu muito jovem. E trabalhou comigo durante uns 2-3 meses para desenvolver esse índice. E interagimos também com a FIPE. E foi uma coisa extremamente rápida. A partir do momento da utilização desse indexador, praticamente essas controvérsias de preço praticamente desapareceram. O grande mérito do IPC foi justamente tentar apresentar uma outra forma de responder aos indicadores cotidianos da inflação, e que na década de 80, com a explosão da inflação, mostraram-se muito mais adequados para aquela análise de quase um cenário de hiperinflação, né? Os índices outros do IBGE, da GV, naquele momento não pareciam ser tão adequados para a análise da economia brasileira. A FIPE ela tem um papel fundamental, embora seja uma fundação de direito privado, de produzir informações que são públicas e que são extremamente relevantes. Os nossos índices, né, têm um papel muito importante de informação para a sociedade brasileira, inclusive reduzindo muito litígios judiciais.
Por exemplo, uma briga que existia no passado que desapareceu é na área de sinistros de veículos. Tá? Quanto equivale o carro que entrou num acidente e deu perda total? Tá? Hoje não tem mais essa dúvida, pega a tabela FIPE. Outro ponto importante que a FIPE aparece ao longo dos anos 80 é justamente não só na avaliação da inflação, mas é justamente na avaliação da política econômica. Então, criam-se, por exemplo, os boletins, seminários, para atrair pessoas para discutir a conjuntura, para escrever sobre a conjuntura. Então, o que se observa ao longo dos anos 80 é que os pesquisadores e os economistas da FIPE passam a ter um papel importante da análise da economia brasileira. Na década de 80 entram planos de estabilização, Cruzado, Verão, Collor 1, Collor 2, até que em 94 com o Plano Real e finalmente a economia brasileira é estabilizada. Então, dentro desse panorama é que surgem todas as discussões sobre conjuntura econômica. E o boletim FIPE Informações retratava bem, digamos, uma leitura da edição daqueles números. Muitas instituições que se envolvem com os temas de macroeconomia, eles desenham uma carta de conjuntura. Conjuntura é o comportamento da economia mais no curto prazo, né? As flutuações do produto interno bruto, os índices de preço, o desenvolvimento setorial, do setor industrial, agrícola, né? Comércio exterior. Então, todos esses temas foram abordados nas cartas de conjuntura que eram mensais, para acompanhar a evolução da economia e identificar os seus problemas e como as políticas econômicas engendradas pelo governo poderiam melhorar o desempenho da economia. Tem um setor importante nesse momento que é o setor da economia do trabalho, né? A economia do trabalho já dos anos 70 vinha se constituindo como uma área importante na FEA, né? Então você tem o José Pastore na liderança, né, dessa área de economia do trabalho e aí posteriormente formando e incorporando novos pesquisadores, como por exemplo Roberto Macedo, na análise da economia do trabalho, Saad, que passam a ter um papel importante. Fazendo um pouco de história, em 1981 houve um debate entre o professor Roberto Macedo e o Celso Furtado, e que pela primeira vez duas pessoas de renome falavam que o Brasil estava na hora de seguir os países civilizados e adotar o seguro-desemprego, que era uma coisa ética para o capitalismo brasileiro. Eu me interessei por aquela frase e fui pesquisar. Quando foi em 84, o Ministério encomendou uma pesquisa, a FIPE, e coube ao professor Roberto Macedo e a mim fazer. Eu já tinha uma produção muito antiga e o que ficou acertado também é que eu iria fazer um pós-doutoramento no exterior, na Boston University, e durante aquele ano todo eu fiquei estudando seguro-desemprego lá. Então eu vim com tudo de seguro que era update. E fiz um relatório enorme, e Macedo complementou, virou minha tese de livre docência, e em 86 eles utilizaram para implantar o seguro durante o Plano Cruzado. E vai ter uma demanda muito grande de projetos para tentar entender terceirização, flexibilização, questão de contratos salariais. A taxa de desemprego foi gestada por pesquisas encomendadas pelo Ministério do Trabalho, a FIPE, a taxa de rotatividade, o seguro-desemprego. Capítulo 4. Abertura comercial, privatização, redução do Estado e ampliação da esfera de atuação. O capítulo que entra agora na década de 90, a partir de 94, ele mostra uma economia brasileira que vai se transformar de maneira muito gritante, né? Aquilo que era o cenário de crise do Estado, crise da dívida, inflação, são questões que começam a ser resolvidas no início dos anos 90, eu acho que o marco importante é 1994, né, quando o Plano Real ele começa a ser viabilizado e vai mostrar então o seu sucesso ao longo da segunda metade dos anos 90. E isso não só no plano nacional da questão da resolução da inflação, mas também o outro grande marco é justamente a abertura comercial que
coloca, né, novamente o Brasil, né, num contato mais próximo com as economias internacionais. Uma coisa que já estava muito desenvolvido no mundo e não aqui no Brasil era a abertura comercial. Um país não ficar tão isolado do mundo. Eu comecei a estudar e avaliar muito criticamente a política comercial brasileira. Tá? Então eu diria que nesse período uma parcela muito importante do meu trabalho é política comercial, política industrial brasileira, né, numa avaliação que no finalzinho dos anos 80 a gente teve uma janela de oportunidade na FIP de fazer um trabalho para o governo federal propondo uma série de mudanças. Coincidentemente, não posso dizer que seja só por causa desse trabalho da FIP, de política comercial e política industrial no Brasil, quando chega o Collor, uma parte importante da abertura é aquilo que estava no nosso trabalho. A partir de 94, especialmente, a grande questão, que era a inflação, ela começa a perder, né, vamos dizer assim, papel. Né? Na verdade, o economista pode, e ainda bem, se preocupar com outras questões da economia. E essa abertura, né, comercial, e inclusive com a entrada de empresas estrangeiras, ela cria um espaço novo para, né, formação de empresas, de atividades que estavam relativamente paradas ao longo da década de 80. A FIP ela vai precisar, então, se, vamos dizer, adequar ao novo cenário da economia brasileira. Então, não é mais o Estado, aquele governo federal, as empresas estatais, os principais, né, vamos dizer, órgãos que vão demandar pesquisas, mas agora são, por exemplo, as estatais que estão sendo privatizadas. Né? Então, grandes companhias de serviços públicos que precisam ter, para sua análise, para o início do funcionamento dessas companhias, análise de preços, análise das concessões, de como que elas vão funcionar. São essas grandes empresas que chegam agora do exterior, que querem análise de mercado, de como que é o mercado brasileiro. E a FIP vai justamente começar a participar desse novo cenário com um novo perfil de pesquisa. A questão tributária, por exemplo, né? Que foi a época em que o comércio estava se abrindo e a indústria começou a se ressentir da concorrência, ela não estava conseguindo concorrer com bem importado. E ela se perguntava o que estava acontecendo. Quer dizer, tudo bem que ela sofria antes pouca concorrência, mas mesmo dando grandes esforços de melhorar sua produtividade, ela não estava conseguindo boa colocação no mercado internacional e estava tendo dificuldade para concorrer com os bens importados. E aí nós descobrimos que um dos grandes problemas que ela estava enfrentando era a questão tributária, porque o Brasil tinha um sistema tributário que estava em desacordo com o sistema tributário mais utilizado no mundo e que desfavorecia, por exemplo, a indústria brasileira. Capítulo 5. A FIP ante os novos desafios da economia brasileira. A última década da FIP marca um aprofundamento das mudanças estruturais da economia iniciadas em 94. A FIP, ela vai criar, né, eu acho que um respaldo, inclusive, entre governos e órgãos os mais diferentes, justamente na análise, por exemplo, de concessões, na análise do sistema tributário, na análise de parcerias públicos-privadas, porque é esse cenário que vem, na verdade, se aprofundando nos anos 90, com uma redução do papel do Estado, né? Uma relação mais entre Estado e companhias, então podem ser companhias de serviços públicos, então é sempre a questão do reajuste, da própria concessão do serviço, ou da tributação, que passa também a ser descentralizada, então como que você faz a análise dessa tributação. Então tem toda uma reforma tributária importante que a FIP busca entender e depois conseguir oferecer, né, instrumentos para fazer, vamos dizer, melhorias na gestão desses recursos públicos. Quando chegou a estabilização, em 94, com o Plano Real, a partir daí, um núcleo da faculdade da FIP começou a se preocupar muito com reforma do Estado. E nós fizemos na faculdade, e particularmente na FIP, alguns trabalhos muito importantes. Inclusive, quando Fernando Henrique era presidente da República, ele
reconheceu com uma carta para nós, dizendo da relevância do nosso trabalho para nortear o que poderia ser feito em termos de reforma fiscal. Tá? Então eu diria que em 2 tópicos muito importantes da vida brasileira, na qual eu participei um pouco mais ativamente, foi na parte de reforma do Estado, reforma fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, reforma do sistema previdenciário e na parte da política do comércio exterior. Então acho que um papel importante que a FIP tem ao longo da última década, mas quer dizer que é um aprofundamento desde 94, é justamente em criar, né, vamos dizer, formas de análise, estudos e projetos para conseguir melhorar a gestão do Estado, né? Então, melhorar, por exemplo, essa relação entre companhias privadas e o Estado e o próprio, vamos dizer assim, fornecimento dos serviços para a população. Hoje em dia, os trabalhos das fundações e o trabalho da FIP é um trabalho muito mais próximo das instituições. Quer dizer, são questões, digamos, mais presentes na vida do Ministério, de uma Secretaria de Planejamento, de uma Secretaria do Trabalho. Então, as fundações, e no caso a FIP, ela se aproxima muito mais no sentido, digamos, de trabalhar em conjunto para dar respostas mais próximas para essas instituições. E um outro setor que se destaca nessa última década, entre grandes projetos que são agora constituídos pela FIP, é o setor de projetos para o governo, que retoma, acho que uma participação maior nos investimentos. Então, por exemplo, desde o PAC, projetos nacionais que vão combinar um pouco com esses projetos de Copa, Pan-Americano, posteriormente Olimpíadas. E aí tem um papel importante da economia regional e urbana, que é então uma área que se consolida já era anterior, mas se consolida mais recentemente, com grandes projetos para justamente fazer a avaliação de análises macroeconômicas para esses projetos, da análise da infraestrutura para como que ela tem que ser colocada, se ela atende ou não ao mercado. Tem um exemplo muito interessante, que era o exemplo do Grupo de Economia Regional, que era muito atuante na década de 70. Existia até um curso de pós-graduação voltado para a economia regional. Esse grupo, que era muito atuante em termos de pesquisas e de atividades de ensino, com o crescimento do fenômeno inflacionário, esse grupo praticamente ele desapareceu. E ele vai ressurgir, digamos, no início da década de 90, novamente, estudos de economia regional, e hoje representa, talvez, com os professores Azzoni, Joaquim Guilhoto, o professor Eduardo Haddad e outros, representa o principal grupo que nós temos dentro do Departamento de Economia. E aí eu poderia dizer, finalmente, que um último setor de pesquisas que tem, né, uma participação bastante grande recentemente também, é a chamada análise de políticas públicas, né, tanto de saúde como educação. A FIP passa a ter também uma série de projetos para avaliar, né, como esses planos nacionais, estaduais e municipais são colocados em prática e se existiriam mecanismos para você melhorar esses planos, torná-los mais eficientes. Eu acho que essa é uma participação bem importante da FIP recentemente. Esses novos grupos foram ganhando importância. E o grupo ele se mantém à medida que haja, evidentemente, o interesse de professores, pesquisadores. É muito importante, digamos, que eles tenham fontes de financiamento, porque aí vai juntando o interesse dos professores, pesquisadores, fontes de financiamento, aí alunos começam a se interessar pelo assunto e o grupo vai se desenvolvendo. A preocupação da FIP é avaliar essa política, avaliar no sentido da sua eficiência, do gasto do recurso, se esse recurso poderia ser gasto de outra forma para atender melhor a preocupação do projeto. Então, de novo, quer dizer, eu acho que esse link que existe entre a produção científica e a avaliação e a pesquisa
ela sempre se colocou ao longo da história da FIP? A FIP tem cumprido também um papel muito significativo e que muitas vezes, pelo menos alguns críticos identificam como sendo uma certa deficiência da universidade, não só da Universidade de São Paulo, das universidades brasileiras em geral, que é o problema do distanciamento das universidades em relação à realidade do país, em relação ao mercado, às empresas e assim por diante. E a FIP frequentemente tem representado uma ponte extremamente significativa, não só entre o ferramental teórico, digamos assim, e a sua utilização para entender a realidade brasileira, como também, como aliás se observa nos países, nas economias mais bem-sucedidas, que é realmente a transferência, um fluxo continuado de tecnologia e de interface entre a universidade e a empresa. No fundo, a economia é confiança. No fundo, a economia é, na verdade, trust. Você precisa acreditar no que você está fazendo e tem que fazer os outros acreditarem no que você está fazendo. E você só pode fazer isso se realmente se fizer um trabalho honesto, decente, cuidadoso. Nenhum trabalho é isento de erros. O equívoco é natural em qualquer estudo, mas o importante é você minimizar os danos. E eu acho que isso os estudos da FIP fazem. Ao longo desses 40 anos de transformações políticas, sociais, culturais e econômicas, como mostram as páginas do livro, a FIP precisou se reinventar, seja como instituição, seja em relação com a universidade, com as múltiplas esferas de governo e com o próprio mercado privado. Brincadeira que houve na época em que numa campanha de eleição foi apresentado o meu retrato na mesa com a inflação e alguém botando um carimbo em cima dizendo não mais a inflação como campanha de política. Não mais ao Mr. Inflação.